Olá, boa noite. Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista. Ontem a gente teve dois resultados aí que eu publiquei a análise, então hoje mais devagar no post. Para quem viu a análise da Minerva, hoje de manhã teve a teleconferência, então hoje de manhã teve toda uma análise do que saiu na teleconferência que eu postei como comentário abaixo do vídeo da Minerva. Então quem tiver interesse em saber como é que foi a teleconferência, tá lá os comentários com meio que um resumão do que foi dito na teleconferência. Hoje eu falo das midterms, as eleições que tiveram agora, ontem nos Estados Unidos. Hoje a gente teve a saída dos resultados e a gente viu que os democratas retomaram o Congresso, a Câmara dos Deputados, e os republicanos aumentaram aí um pouquinho a margem e continuam dominando o Senado. O que isso quer dizer para o mercado? Eu vejo como super positivo. Primeiro porque no Congresso, você tendo o domínio democrata, você adiciona o que é chamado de checks and balances para o presidente Trump, que significa o quê? Significa que vai ter mais controle sobre as decisões impulsivas que ele toma com relação à economia, com relação a trade, com relação a comércio internacional em geral, e isso traz para o mercado uma maior consistência e uma menor volatilidade que o mercado recebe super bem. Então eu vejo esse ponto como super positivo. Outro ponto da tomada do Congresso pelos democratas é que vai começar a ter deve começar a ter muito mais investigações, tanto no próprio Trump, como a gente pode ver aí um pedido aí da declaração de imposto de renda dele sendo feito pelo Congresso, como também nos membros de gabinete. Se o Congresso não se perder muito nisso, isso deve ser uma coisa positiva. Se o Congresso se perder bastante nisso, deve dar aí um gridlock, deve dar uma travada no governo, e isso acaba não sendo muito positivo. Não é negativo, porque quanto menos o governo meter a mão, aparentemente melhor mas não é positivo. Com relação ao Senado, a gente vê aí os republicanos, eu vejo isso como algo mais de longo prazo, né? Tem que prestar atenção ali no Senado como algo mais de longo prazo. Por quê? Porque o Senado é responsável pelas aprovações de cargos nomeados, especialmente no que diz respeito ao judiciário. Quando você começa a moldar o judiciário do país como mais conservador, que é o que o Trump já vem fazendo desde o começo do governo dele, a gente viu agora a aprovação do Kavanaugh, do juiz para a Suprema Corte deles, o Kavanaugh, que é super conservador, num lugar de um juiz que era mais neutro e que era um voto decisivo. Quando você começa a ter essa corte cada vez, o judiciário americano cada vez mais conservador, você começa a ter uma questão aí de molde da jurisprudência local, da jurisprudência do país, em sentido mais conservador. E isso não afeta diretamente agora nada, mas quando você tem, por exemplo, criação de jurisprudência mais conservadora com relação à imigração, você vai ter isso afetando o mercado de trabalho americano. Quando você tem juízes mais conservadores com relação, numa jurisprudência, criando jurisprudência com relação à supressão de votos, que é um problema sério nos Estados Unidos, você vai ter justamente um país com uma dificuldade maior de voto de minorias ou de voto de grupos que não tem a expressividade como, no caso, o americano padrão, né? O americano classe média padrão. Então, esse ponto do Senado é mais para a gente observar a longo prazo, e o ponto do Congresso deve ser um checks and balances interessante, que é super positivo para o investidor local. Eu fico por aqui hoje. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, e a gente se fala amanhã.